Olá, meus caros. Antes de iniciar efetivamente a videoaula, eu gostaria de lembrar a cada um e cada uma que nós nem tivemos contatos, porque no início do ano a professora Simone assumiu as aulas do professor de Geografia e aí ela deu andamento e eu não conheci nenhum de vocês, não tivemos contato. Ela também fez a mesma reclamação porque não teve muito contato com vocês, porque logo veio o decreto da pandemia, o decreto do afastamento, e cada um de nós ficou nas suas casas, e agora tudo isso está se dando de forma remota, né? De forma a gente está expondo todo o assunto a partir de casa. E eu sei que ela fez todo um trabalho com vocês, mesmo de forma remota, ela fez o trabalho, ela tentou e colocou para mim que aconteceram as aulas, e a gente vai dar um segmento a esse processo todo, que é o processo de tentar interagir um pouco com vocês a partir de uma videoaula, que é essa proposta que nós estamos fazendo agora. Essa videoaula é sobre o conceito de orientação no espaço geográfico, certo? Nós vamos falar sobre como é que nós nos orientamos, e isso vai se dar a partir de uma apresentação, né? Eu vou colocar na tela uma apresentação para vocês, e vocês vão estar acompanhando essa videoaula a partir dessa apresentação, certo? Então vamos lá para essa apresentação. Essa apresentação que nós temos, então, ela tem, como já foi dito antes, o conceito a função de trabalhar os conceitos de orientação no espaço geográfico, né? E ela vai trazer, então, como é que nós nos localizamos, como é que nós nos orientamos, certo? Então, nós estamos aí com o globo terrestre, e aí nós temos uma personagem dos quadrinhos que é muito famosa, que é a Mafalda. A Mafalda é uma questionadora, se vocês forem observar. Então traz o globo terrestre e as suas características de coordenadas, por exemplo, essas linhas que nós temos aqui, que são as linhas meridionais, e essas linhas nesse sentido que são os paralelos. Esse assunto de paralelos e meridianos vai ser objeto de estudo de uma outra videoaula, não essa que nós vamos trabalhar agora. Nessa que nós vamos trabalhar agora, nós vamos trabalhar basicamente o conceito de como é que nós nos orientamos no espaço a partir de alguns referenciais, certo? O que nós utilizamos para nós nos localizarmos? Via de regra, nós utilizamos a nossa própria casa, a igreja, a escola, né? Aquilo que está à frente, aquilo que está atrás, o que está em cima, o que está embaixo, e são referenciais. E quando muda os referenciais, também muda as nossas posições, certo? Mas vamos explorar, vamos iniciar a nossa videoaula especificamente, falando sobre orientação, utilizando um referencial que é nosso também, né? Se nós formos observar, essa rua que nós temos aqui nesse sentido, é a rua que passa em frente à escola. E aqui nós temos uma outra, que é a que cruza também na frente da escola. Essa que cruza em frente à escola aqui, é o que aparece, inclusive, nos referenciais dos documentos da escola. Essa é a rua Henrique de Maté. E aqui se encontra a escola, no nosso ponto C. O ponto A, que eu marquei aqui para nós, é a igreja católica. Por que é importante nós partirmos desse ponto A? A igreja católica ela é uma estrutura, uma construção mais alta que a escola. A escola aqui ela tem apenas um pavimento. A igreja já tem mais que um pavimento, ela é mais alta. Por que é importante nós
partirmos da igreja como referencial, porque ela está fazendo um sombreado aqui, ó. Nós vamos observar, está fazendo um sombreado. E qual a importância desse sombreado? É que esse sombreado da igreja, ele está projetando uma sombra nesse sentido. E se nós formos observar, inclusive a partir desses números aqui, a palavra W, ou a palavra não, a letra W, ela é a inicial de West. West quer dizer oeste para nós, ou seja, nesse sentido aqui, nós temos uma posição que a gente chama de oeste. Se para cá, nesse sentido, nessa imagem, é oeste, nesse sentido aqui está leste. Logo para cá está o norte e para cá está o sul. Não é por acaso que próximo dessa região aqui assim, nós temos um bairro chamado Três Rios do Norte. O Três Rios do Norte leva esse nome porque ele está no norte, né? Então, como ele está no norte, leva o nome de Três Rios do Norte. E aí nós temos 3 pontos marcados aqui. O ponto A, que é a Igreja Católica. O ponto B, que é aquele terreno baldio que tem em frente à praça. Aqui está a praça. E o ponto C, que é a escola. Logo, apegado aqui, nós temos também o ginásio de esportes e aquela área do campo de gramado e aqui o campo de cimento bruto, né? E aqui o pátio da escola. Voltando a essa imagem da igreja, nós vemos ali que existe então um sombreado e a gente, olhando para essa sombra aqui que está projetada para esse lado, nós podemos afirmar que essa posição aqui, ou essa imagem de satélite, que é a imagem de satélite do Google Earth, quando nós formos trabalhar latitude e longitude, eu vou trabalhar o site que é o Google Earth, para nós explorarmos como é que a gente pode entender o espaço a partir daquele site. Essa imagem do Google Earth, que é a imagem de satélite, ela projeta essa sombra para cá. Logo, a gente pode afirmar que essa imagem foi feita na parte da manhã, porque a sombra está para leste, ou melhor, está para oeste. E aqui nós temos o Sol, então, no leste. O Sol no leste é na parte da manhã, projetando a sombra para oeste. Então, essa é a posição geográfica, a partir desse elemento que é o bairro onde está inserido a escola Euclides da Cunha. Né? Mas aonde nós não temos os pontos de referência? Vamos imaginar que a gente esteja no meio do mato e você não tenha ponto de referência. Que elementos você pode utilizar para se orientar? Aí nós temos 2 outros elementos de orientação, que é o Sol e que é a Lua. Eles são astros que estão no firmamento em posições específicas, eles não mudam, eles têm uma migração ou uma movimentação aparente no espaço. Né? Por que a gente diz uma migração é uma movimentação aparente? Porque quem se movimenta é a Terra. Né? E aí, essa movimentação nos permite, ao observar esses astros, nós marcarmos alguns referenciais. A partir desses referenciais, que é o Sol e a Lua, a gente tem os pontos marcados, norte, sul, leste e oeste. Observem que na nomenclatura internacional, norte também é N, no sul também é S, no entanto, leste, na nomenclatura internacional, é E, que significa este. E na nomenclatura nacional é leste, do L mesmo. No oeste, o W é oeste, né? É a abreviação de oeste, que é a nomenclatura internacional. E para o nacional, a letra O, que é a abreviação de oeste. A observação do Sol permite que a gente determine, então, os pontos norte, sul, leste, oeste, e aqui ele traz um referencial que é a estrela polar. A estrela polar é utilizada muito pelos povos do norte, né?
No entanto, nós no sul não utilizamos a estrela polar, nós utilizamos um outro ponto de referência ou um outro referencial, que é o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul é para nós que estamos aqui no sul. Onde é que fica o Cruzeiro do Sul? O próprio termo já diz, o Cruzeiro do Sul está no sul. E como referencial, a gente pode utilizar da mesma forma que a estrela polar. Aqui no sul ficou nas costas do símbolozinho que é a menina. Então, nas costas dela nós temos o sul, logo na frente é oeste, é norte. No braço esquerdo dela a gente tem o oeste, no braço direito dela nós temos o leste, certo? Qual a importância desse conceito que é o Cruzeiro do Sul? O conceito do Cruzeiro do Sul traz para nós aqui na América do Sul um conceito extremamente importante que é o caminho do Peabiru. Por que é importante citar isso e por que eu trago isso na apresentação? Vocês não vão encontrar isso no livro didático de vocês. O caminho do Peabiru não vai ser encontrado, vocês não encontrarão no livro didático. Por quê? Porque ele é uma marcação de um material ou de uma atividade que existe a nível de internet. Vocês podem estar buscando isso de forma a nível de curiosidade, pesquisando sobre o caminho do Peabiru. O que foi o caminho do Peabiru? Ele era um caminho que ligava o Oceano Atlântico, a parte atlântica do oceano, né, do litoral do Brasil, com a parte do Oceano Pacífico. Esse caminho, chamado caminho do Peabiru, ele existiu naquilo que seria o Prótero-Brasil, ou seja, antes do Brasil ser o Brasil que nós conhecemos, os índios ou os nativos aqui da América faziam esse caminho desde o litoral do Atlântico até o litoral do Pacífico. E o que eles utilizavam para se locomover no espaço e não se perder? Eles utilizavam o Cruzeiro do Sul, que é a constelação que fica fixa no céu, na parte do momento que está anoitecendo, e fixa também no momento em que está amanhecendo o dia. Então a gente consegue se locomover ou se orientar a partir dele. O Jaraguá que aparece aqui é o Jaraguá de São Paulo, tá? Por isso que o Jaraguá que nós temos aqui em Santa Catarina é chamado de Jaraguá do Sul, porque esse Jaraguá está no norte, o nosso Jaraguá está no sul. Ainda nós temos aí os pontos cardeais colaterais e subcolaterais, que são determinados a partir do ponto cardeal. Os pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste, e os outros pontos são os colaterais e os subcolaterais. Eles não são menos importantes, os colaterais e subcolaterais. No entanto, se nós nos detivermos a entender os conceitos de norte, sul, leste e oeste, já estará de bom tamanho para nós conseguirmos entender esses conceitos. Há ainda outros tipos de orientação no espaço. Uma orientação que é utilizada muito no espaço geográfico é a orientação pela bússola. O que é a bússola? A bússola é um instrumento que foi criado na China, que tem um eixo livre e essa agulha girando em cima desse eixo. Essa agulha girando em cima desse eixo sempre vai apontar para o norte magnético. Por que ela vai apontar sempre para o norte magnético? Porque lá existe o aparecimento de uma grande área de eletromagnetismo em função da mecânica de fluidos que existe no planeta Terra, ou seja, o magma girando num sentido e a estrutura da crosta girando no outro, a estrutura
do núcleo girando no outro, gera um campo eletromagnético, que é o imenso do motor. Esse campo eletromagnético fica mais evidente no norte do planeta. É por isso que todas as agulhas das bússolas apontam para o norte, porque essa parte vermelha da agulha aqui, ela está imantada, ela é um ímã. Como ela está imantada, ela vai apontar sempre para o norte, ela vai girar em cima desse eixo que é livre, e aí vai apontar para o norte. Outro material, outro elemento utilizado para localização é o GPS. Ele está muito presente nos nossos celulares e nos equipamentos dos carros, dos pais de vocês. A maioria deles tem GPS. E ele permite a localização exata, porque ele trabalha com dois elementos importantes, que são os paralelos e os meridianos. Os paralelos e os meridianos nós vamos trabalhar na próxima videoaula, né? Por quê? Porque ele parte de um conjunto de coordenadas que são linhas imaginárias traçadas no globo, e a gente vai explorar essas linhas imaginárias, a partir do do Google Earth. Vai ficar mais fácil nós entendermos a partir do Google Earth. Por isso eu não vou dar sequência a esse conceito das coordenadas geográficas, porque elas serão objeto de estudo de uma próxima aula, quando nós estivermos trabalhando o conceito de coordenadas geográficas. Ok, por hoje seria só essa nossa videoaula, essa nossa primeira videoaula, né? Façam os comentários daquilo que vocês não entenderam, perguntem, fiquem à vontade, e eu prometo responder na sequência para vocês. Um grande abraço a todos, e espero que a gente volte em breve a se encontrar para nós termos aulas ao vivo e a cores, nada de aulas a nível de internet. Um grande abraço e ficamos por aqui.